Para crescer esse papo sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente recebe aqui nos nossos estúdios mais 3 mulheres incríveis, jornalistas, Cláudia Alves, Fernanda Prestes e Bárbara Bárcia, que apresentam uma nova série do canal GNT. O futuro é feminino. Tudo bom, meninas? Tudo ótimo, tudo olá. Aquele coro feminino. Exatamente. Ó, já começa explicando pro pessoal que ainda não tá acompanhando. Começou essa semana, né? Começou essa semana, estreou quarta-feira, 23h30 no GNT, também tá na Globosat Play. É um programa com 5 episódios. Os 2 primeiros a gente passa na Islândia, depois Paquistão e o último episódio é no Brasil. Bom, eu imagino que vocês foram investigar o universo feminino aí e as diferenças. E, inclusive, espero que uma comparação aqui com o nosso Brasil. Quando vocês escolheram esses países, quais foram as motivações? Por que da escolha desses 3 pontos? É porque existe um ranking mundial de igualdade de gênero que é lançado todo ano pelo Fórum Econômico Mundial. E aí ele dá nota para os países de acordo com alguns critérios, que é saúde, política, educação e economia, e lista esses países, né, do melhor ao pior para uma mulher viver. E aí a gente quis mostrar esses extremos, na verdade, né? Então a Islândia está há 10 anos liderando esse ranking, então hoje o melhor lugar do mundo para uma mulher viver é a Islândia. Muito frio, né? Enfim. Dias que nunca Você acabam. não pode ter tudo, entendeu? Ou você tem igualdade de gênero, ou você tem um país tropical, tipo o Brasil. Não dá pra ter tudo nessa vida. E o último, na verdade, era o Iêmen. Só que como eles estão vivendo uma crise humanitária gravíssima, a gente não conseguiria entrar, tava muito complicado. E a gente foi pro penúltimo, que era o Paquistão. Então a ideia realmente é mostrar esses extremos desse ranking e comparar com o Brasil sempre, né? Que tá em 95, na posição 95. A gente caiu 5 posições, tá? do ano passado pra cá. De 2017 Eita. para 2018, na verdade, é. E eu imagino que vocês tenham conversado com diversas mulheres, entre anônimas e entre icônicas. Acho que a gente sempre pensou nisso, né? A gente tentava, na Islândia a gente teve a primeira-ministra, a atual primeira-ministra, a primeira presidente eleita no mundo, mas aí a gente foi atrás também de uma jovem, uma islandesa de 20 e poucos anos, para ver como é que é também no dia a dia a vida, não só, né, para nomes importantes e políticos, como para nós mulheres que temos essa experiência de ser mulher num país como Islândia, Paquistão, e aqui no Brasil foi a mesma coisa. Diga, Adri. Eu tenho uma pergunta. Vamos começar a falar pelo cenário mais difícil, que é o Paquistão. A gente tem ali realidades muito, muito diferentes das nossas aqui, da Zona Oeste paulistana, né? Quando a gente fala de a Suécia brasileira, porque a gente vive numa bolha. Mas, assim, vocês na série perceberam que existem condições no Paquistão, que é um dos piores países para as mulheres viverem, muito similares ao do Brasil, né? Quais seriam esses problemas? A violência contra a mulher, né, é uma pauta muito urgente no Paquistão. Então, muitas mulheres sofrem violência doméstica, não conseguem também se livrar de relacionamentos tóxicos, abusivos e onde elas sofrem violência física. Como a gente vê aqui no Brasil, onde a gente tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo, onde mulheres também estão morrendo diariamente por conta disso. Então, esse paralelo chamou a nossa atenção, né, de sempre ser um assunto urgente, delicado e que sempre botava a gente em contato com a nossa realidade daqui. Porque se a gente olhar os dados, é isso. A gente fala que a gente vive numa bolha, a gente vive numa bolha, mas, gente, a gente olhando o jornal, né, todo dia, a gente vê. Isso está presente. E é a nossa realidade brasileira. E é importante dizer que, inclusive, até na Islândia, a gente falou sobre violência doméstica, porque quando a gente questiona a primeira-ministra, né, porque eles estão há 10 anos liderando o ranking, mas eles não fecharam, eles não são totalmente iguais. A equidade não é uma realidade ainda lá. Estão mais próximos desse caminho, mas quando a gente questiona a primeira-ministra da Islândia, o que ainda falta para eles chegarem lá, ela cita a violência doméstica. Ela fala que a violência doméstica que ainda é um problema, é um tabu, que acontece dentro de casa, é difícil você falar sobre isso. É um problema que está em todos os lugares, né? Não tem como fugir, escapar dessa discussão. Amanda, tem pergunta? Tenho. Eu vi que vocês entrevistaram esse ícone maravilhoso chamado Angela Davis. E eu tenho lido bastante a literatura dela, tal, tentando me colocar aí nesse estudo sobre o movimento do feminismo negro. E eu queria que vocês me contassem um pouco como foi esse momento de estar com ela, de trocar uma ideia e tal. Pensando que acho que talvez hoje ela seja uma das figuras mais importantes, né, do feminismo e tal. Antes agradeço a pergunta e agradeço por você estar querendo fazer um trabalho muito interessante chamado antirracismo, que é muito, muito mais importante.
A gente teve a sorte de entrevistar a Angela Davis, foi um acaso, que a gente já ia para Goiânia, só para lembrar, a gente falando de abuso e de violência doméstica. Goiânia, né? Tem Estado de Goiás. Estado de Goiás é o maior índice de feminicídio negro no Brasil. E a gente aproveitamos, a gente foi conversar com a Ângela e foi incrível, uma experiência única. Realmente ela é um ícone internacional. E é interessante conversar com ela porque ela mostra uma certa sororidade para as brasileiras e para as latino-americanas e caribenhas. A luta dela agora é essa. Ela meio que, nos Estados Unidos, como ela é uma ex-Pantera Negra, ela fez muito por lá para acabar com a segregação, para entender a posição da mulher negra lá. E num país onde só você tem 13% de negros num país, que é nos Estados Unidos. A gente acha que é muito, mas é pouco. E ela se deixou muito livre, com uma compaixão de dividir sua experiência num país como o Brasil, que somos maioria. Foi um processo difícil conversar com ela. Demorou, foi um rolê. A gente conseguiu falar com ela, foi um puta rolê. E ela deixou a gente super à vontade. A gente se sentiu num lugar muito conversando com uma tia. Que, sabe, que tem experiência e quer dividir com você a história. Primeira pergunta que a gente fez, ela deixou muito claro a importância de ter as mulheres brancas falando também do feminismo negro, explicando a importância da gente fazer esse recorte e trabalhar esse antirracismo. E como é que ela fala que é a construção desse antirracismo? As brancas comentando sobre, elas pautando, botando essas pautas em evidência, elas construindo nas suas rodas de conversa, em seus trabalhos, mais mulheres negras no ambiente, trazendo essa construção junto, mas entendendo que as protagonistas são mulheres negras. Então, foi uma experiência única, singular, que vai ficar na nossa memória. E ainda ganhamos autógrafo no livrinho dela. Ai, que legal. E quando vai esse episódio ao ar? Qual é o quinto episódio, Legal. ele sai dia 3 de abril. É a última quarta-feira. Última quarta-feira. É o último episódio. Olha, vocês falaram de violência doméstica, talvez um ponto comum, mesmo na Islândia, onde, enfim, a equidade está muito melhor. O que é que vocês observaram, por exemplo, de vitórias na Islândia, que vocês falaram, caramba, por que não é assim no Brasil? Por que a gente ainda não chegou nesse ponto? Eu acho que as três vão poder falar sobre isso, mas antes de tudo, a gente tem que olhar para a história deles atrás. Em 75, mulheres ocuparam as ruas, pedindo seus direitos iguais e pedindo um lance que é muito importante, que os homens participem e partilhem das necessidades dentro de casa, que é cuidar dos filhos, porque elas também têm o direito de trabalhar e se esforçar tanto com o homem, ser o provedor tanto quanto o homem. Hoje em dia, você vai lá e você vê homens com as crianças, com nenéns, cuidando deles, entendeu? Nesse dia elas pararam de trabalhar, assim, todas as mulheres que participaram do movimento foram pra rua, né? E para mostrar a força de trabalho delas, que o país não funcionaria se as mulheres não estivessem participando da força de trabalho. E logo depois disso, eles tiveram a primeira presidente mulher eleita no mundo, que ela participou, né, dessa marcha. E muito do que fez ela ser eleita foram os homens pescadores. O que aconteceu? Os pescadores, nessa marcha de 75, realizaram de que as mulheres deles permitiam que eles fossem trabalhar. Alguém tinha que segurar. Então, eles apoiaram a eleição da Vigdis, que foi essa presidente. Então, ela ganhou não só pelo apoio das mulheres, mas como o apoio dos pescadores que ela teve na época. E a eleição dela, né? Ela ficou 16 anos no poder. A eleição dela foi uma mudança de mentalidade na Islândia. Então, todas as mulheres têm a Vigdis como referência, porque é o que ela diz. Quando eu cheguei lá, eu fui uma referência de mulher e dei confiança para as mulheres. Porque elas falavam, se ela pode estar nesse posto, né? Eu também posso. Eu posso fazer o que eu quiser. E aí, respondendo a sua pergunta, por que a gente ainda não tem isso aqui no Brasil? Eu acho que muito se explica pela nossa representatividade política. A representatividade feminina na política, que ainda é muito baixa. No ano passado, a gente teve eleições, a gente aumentou 50%, mas isso significa que a gente saiu de 10% para 15%. Isso ainda é muito pouco, se você considerar que nós somos mais da metade da população. Né? Então, assim, a gente não está devidamente representado lá dentro. E uma vez que a gente não está devidamente representado lá dentro, as pautas que importam pra gente, elas não estão lá dentro, elas não estão sendo discutidas, o que a gente precisa, o que falta pra gente ter, né,
enfim, os mesmos direitos que os homens. E aí uma coisa importantíssima na Islândia que aconteceu e que aqui, por conta da nossa polaridade política, é muito difícil o diálogo, é que lá existe um partido das mulheres, uma aliança de partido das mulheres, que uniu as mulheres da direita e da esquerda. Ali elas entenderam que a igualdade de gênero não era uma pauta de um lado só, e que aqui a gente entende muito como uma pauta de esquerda, como uma pauta de esquerda. É uma pauta para todas as mulheres, sabe? As mulheres de direita e de esquerda. Ninguém mais quer continuar apanhando, ninguém quer morrer, ninguém quer ser assediado na rua, ninguém quer ganhar menos que o homem, sabe? Então, no momento que elas entenderam isso e se uniram em prol de um único objetivo, elas conseguiram avançar. Então, acho que é realmente uma mudança de mentalidade. E aqui a gente caminha aos pouquinhos. Às vezes a gente dá uns passinhos para trás, né, recentemente, mas acho que a gente tá no caminho. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é super importante para esse debate. Que é, na Islândia, como a gente vê, o que aconteceu é que toda uma sociedade se mobilizou em torno das causas da igualdade. Isso inclui os homens. Como é que vocês incluem os homens na conversa do feminismo? Muita empatia. Diálogo, Paciência. Paciência. Que tem... Bastante paciência. Porque tem boy que não quer aprender, né, gente? Eu acho que assim, o primeiro passo, na verdade, tem que vir deles de querer entender, ouvir e se desconstruir. Né? Porque se eles não querem, não adianta, a gente vai estar dando soco na parede, né? A gente vai estar falando pra nada. Então, realmente tem que partir dos homens a vontade de entender o que a gente está falando. Entender que a gente também está no processo de... A gente também está aprendendo. Exato. Porque Sim, todo mundo estamos está na todas. mesma sociedade, né, gente? Exatamente. Não somos anjos perfeitos. A gente também está aprendendo, isso é um fato. Só que a gente está disposta a aprender talvez mais. Porque a gente que sofre. Porque a gente que sofre. Por sermos... Nosso lugar de fala, como mulher, a gente tá tendo que aprender também a desconstruir. E às vezes a gente... E eles também entenderem que a gente está disposta a conversar, a dialogar. Ninguém quer... E para entender também que o feminismo não é um lugar de queremos ser mais que os homens. A gente só quer ser igual mesmo. É só isso. Nosso direito de ir e vir, sabe? Não é não. A gente ganhar a mesma coisa. Eu sendo diretor e você sendo diretor de cinema, a gente ganha a mesma coisa. Não tem por que eu ganhar menos. Entendeu? E óbvio que vai tendo recortes, mas a gente tá aqui disposto a conversar. E eu acho que esse programa, ele mostra muito isso, assim. A gente tá de uma forma muito delicada, mostrando conteúdos, trazendo personagens que a gente não tá falando. Não é Cláudia, Bárbara e Fernanda que estão falando. São essas mulheres de outros países, e também no Brasil, que estão dizendo: homens, assistam esse programa e vejam o que a gente tem para falar para vocês. Olha o que a gente está construindo. Olha o que a gente precisa fazer ainda. E vamos nessa luta junto? Porque olha o que aconteceu na Islândia. Pescadores, homens, apoiaram a causa e por 16 anos foi uma mulher presidenta. E qualquer geração acha ela referência. Então... A gente falou da Islândia, que é esse exemplo super positivo. O que vocês viram de muito negativo? Se vocês se emocionaram com alguma história, assim, enfim, pesada mesmo, ou alguma coisa que vocês falaram, caramba, ainda tem tanto para andar. Na Islândia? Não. Eu imagino que não na Islândia, né? Na Islândia é uma buzina de caminhão e foi só... Mentira. No Paquistão, a gente presenciou uma mediação de um caso de abuso, de um pai com uma filha. Então, a gente viu essa mediação acontecer na nossa frente. A gente não entendia o que estava sendo falado, porque estava sendo falado em pasto, né? Uhum. Mas... tudo, a linguagem corporal, o que aconteceu, a tensão que criou-se num ambiente, que era uma salinha menor do que a gente está aqui, tudo que a gente presenciou foi muito forte pra gente, porque a gente entendia, sabe? Sem entender o que estava acontecendo em língua, a gente estava vendo tudo o que estava acontecendo do pai querer os filhos para ele, a mulher tentar sair dessa situação, né? Tirar os filhos de casa, e uma mulher que estava mediando tudo isso. Então, o que foi mais forte pra gente era uma mulher que mediava esses casos. E aqui no Brasil também marcou muito a gente a entrevista com a Gabriela Mansur, que é promotora de justiça. É incrível, né? Que é incrível. Perfeita. Que na época que a gente entrevistou ela, tinha acabado de sair o caso do João de Deus, que acho que chocou todo mundo, internacionalmente, inclusive, acho que a gente pode estar falando provavelmente do maior caso de assédio e abuso sexual do mundo.
E ela né? fala isso, Líder né? religioso. Exatamente, religioso. E no momento que a gente entrevistou ela estava ouvindo essas vítimas. Ela parou um momento no dia dela que ela estava ouvindo essas vítimas aqui em São Paulo para conversar com a gente. E, assim, foi emocionante para todo mundo. Assim, ela se emocionou, a gente se emocionou, porque eu acho que toca, não só pela magnitude, né? Pela quantidade de mulheres que esse homem vitimizou, né? Mas, enfim, por sermos mulheres, né? E saber que qualquer Pra uma gente de nós- saber que é bem possível, né? É Que as muito pessoas possível. gostam de questionar muito as situações, porque se demorou tanto tempo. Agora mesmo saiu uma entrevista do João de Deus na Veja, onde mais uma vez ele quer desqualificar essas mulheres, porque depois de tantos anos falar sobre isso, quer dizer, aquele grande absurdo que quem é mulher sabe muito bem aonde pega, né? É isso, Da e é onde porque veio. é difícil falar, né? Durante o processo, durante as filmagens, a gente acaba conversando muito entre a gente. Então a gente entra num carro, tá conversando, tá num café, tá conversando. E a quantidade de vezes que aconteceu da gente estar em lugares assim, pessoas desconhecidas estarem ouvindo a conversa e falarem, olha, mas não foi só essa mulher, não, eu também sofri. Isso aconteceu, sabe? Isso mexia muito com a gente. Caixa de um café, a motorista de táxi. A gente saiu da Gabi Mansur, tava voltando pro Rio, te contando, a gente impactada com a conversa com a Gabi. Assim, realmente foi muito bonito, foi muito pesado, mas foi potente. E a gente conversando sobre tudo, aí chegou a taxista, ela falou pra gente, olha, eu sofri. E a gente assim, cara, aí a gente virou a chave, um lugar também de acolhimento, a gente conversando, escutando ela, sabe? E você vê, tá muito próximo da gente, tá do nosso lado, cara. Gente, meninas, muito obrigada. Tá aí. O futuro é feminino. No GNT também agora on demand, não é? Como é que as pessoas assistem pelo Globo? Globosat Play. Que é tanta coisa que a Globo Isso. tem É. que eu já nem sei GNT mais. E é legal dizer que até o dia 13 de março, o link do Globosat Play vai estar aberto para quem não é assinante. Então, qualquer um pode Dá chegar pra lá e ver. assistir. Dá pra Oba. assistir. Ah, legal.